Vamos colocar de pé, irmãos. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Only believe, only believe, all things are possible, only believe, only believe, only believe, all things are possible, only believe. Amado Pai, se não crêssemos, o melhor que faríamos era ficar em casa, era não fazer nada para Ti. Mas se estamos aqui para Te adorar, porque há algo em nosso coração, em nosso íntimo, que diz que temos uma fé viva no Senhor. Não é algo sentimental, não somos governados por emoções, mas sim por Sua palavra. Por isso, Pai, nós pedimos que nesse instante o Senhor possa manifestar mais do Seu poder sobre nós, para que a nossa meditação seja bem proveitosa, que a Sua igreja sinta Sua presença através deste ensinamento. Conceda-nos esta bênção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Deus os abençoe, irmãos. Nós vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler os primeiros versículos de 1 Coríntios, capítulo 3. Aumenta a igreja. Aqui mostra o espírito mundano, causa dissensões na igreja. Espíritos mundanos causa dissensão na igreja. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, o outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento.
Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Oremos mais uma vez. Senhor, nós cremos que não somos nada. Nós cremos que a sua palavra diz toda a verdade. O que planta, o que rega, não é coisa alguma, mas somente o Senhor que dá o crescimento. Senhor Deus, deste crescimento para cada um, até chegarmos aos Hebreus e não vermos mais crescimento, e sim amadurecimento. Nós carecemos de Ti. Fale conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos. Tá bom. Eu quero... Mas acabou de danar, é? Não. E a gente agradece cada pessoa que está nos visitando e a família do irmão Osório. A gente agradece. Deus abençoe. Irmão Osório, Deus te abençoe. Muito bom ter o irmão Osório. Irmão Osório, a família. Põe de pé a família, por favor. Do irmão Osório. É um prazer ter vocês conosco. Deus os abençoe. Fiquem à vontade em nosso meio. E os demais que estão nos visitando, parece que colocaram o nome só deles. Se tiver mais alguém por aí. Irmão Osório é o que já doou aqui 35 discos para podermos sortear para os ouvintes do programa. E também começou aí com a cesta de alimento, que já fizemos uma festa com o povo. Já tem gente aí fazendo festa com a cesta de alimento de cada um que doaram, né? A gente agradece cada um de vocês. Bom, vocês agora vão me dar tempo para eu poder falar das coisas de Deus. Gosto muito deste alimento. Se há um prato bom, este eu gosto dele. É a palavra. Uma mesa que está repleta de alimentação. E esta alimentação, tanto para mim como para vocês, deve ser uma alimentação nutriente. Ela precisa causar desenvolvimento no crente, o crescimento e amadurecimento. Como nós estamos em uma reunião de ceia, eu não achei outra coisa para falar senão isso daqui para você hoje. Porque todos nós sofremos um impacto na vida e neste impacto você ou melhora ou piora. É um impacto que Deus permite nós termos. Na terra, o Senhor Jesus nunca disse que nós vamos viver bem aqui. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se o crente reconhecer que aquele que venceu o mundo está nele, então você vai encarar um mundo vencido, derrotado, e que você não tem que fazer muita coisa não, só tem que crer naquele que venceu o mundo. Ele venceu o mundo por você e para você. E nós nunca devemos seguir este caminho da igreja de Corinto. Mas se não tivéssemos a igreja de Corinto, nós não teríamos as expressões de falhas, de fraquezas, de irmãos, da própria igreja. Porque essa igreja aqui não é perfeita, como não tem nenhuma igreja perfeita. Em cada uma você vai encontrar defeitos. Você vai encontrar irmãs defeituosas, irmãos defeituosos, o pastor,
Se você pensa que ele não tem defeito, ele tem, porque você não enxerga, e graças a Deus, quando você é cego e não enxerga o defeito do outro, é a melhor bênção. Mas tem muitos defeitos que são defeitos falados, então esses defeitos todo mundo fica conhecendo. Mas como é bom a gente não poder enxergar defeito dos outros. Irmão Brando disse, se você vier aqui para ver defeito, o diabo vai te mostrar muitos. Mas nenhum de nós viemos aqui para isso. E isso não é caso de visitante, não. Muitas vezes nós, os crentes, acostumados, vimos na igreja, talvez para ver alguma coisa. Fazer aquele papel de Judas. Judas seguiu o ministério de Jesus. E todo mundo via em Judas um ótimo obreiro, um ótimo pregador, expulsava demônios, curava enfermos em nome do Senhor. Eles viam um bom homem em Judas. Ninguém via o que Judas tinha senão Deus. Estava ali. E os discípulos não viam. Ele era o crente camuflado, que carregava dentro de si uma natureza terrível, mas não dava demonstração dela. Só Cristo via aquela natureza. Cristo olhava e via aquela natureza. Jesus chegou a falar tão claro: não vos escolhi em número de 12. Todo mundo podia levantar a mão. Sim, senhor. Um de vós é o diabo. Aí, não, senhor. Eu vos escolhi em número de 12. Então, tudo bem. Mas um de vós é o diabo. Ninguém sabia quem era o diabo, porque o diabo parecia com o crente. O diabo parecia com o bom. E o pior espírito camuflado na igreja é o espírito de Judas. Porque o espírito de Judas não é jogador, não é fumante, não é beberrão, não é adúltero, nem mentiroso. Durante aquele período do ministério, ele estava seguro ali. Um Judas firme, em toda reunião. Mas Jesus, depois de ter falado, um de vós é o diabo, revelou a coisa. Na hora da ceia, ele pegou, conversou com eles, e eles ficaram sem saber quem era ainda o traidor. Um de vós há de me trair. Um olhava para o outro, o irmão Norivão olhava para o irmão Adalto, o irmão Adalto olhava para o irmão Luizinho. Quem que será? Será que é eu? O traidor? Uma irmã olha para a outra. Quem será que vai trair? Será que é eu? Ninguém sabia. Ele não tinha uma peninha mostrando. Ele não tinha uma vida tão ilícita que o declarava traidor. Ele era amigo. Quantos amigos eu tenho aqui? Quantos são meu amigo? Quantos são meu amigo? Jesus também tinha amigos. E naquele dia, quando eles estavam todos lá no Getsemane, e Judas veio, Jesus deu uma olhada e diz: amigo, a que vieste? Então eu pergunto: amigos, a que vieste? Mas será amigo? Era um homem amigo, era um homem bom, era o Judas. Pegou e beijou Jesus. Foi tão simples. Ele não chegou lá e fez aquele escarcéu para entregar ao Messias. Não, ele chegou simplesmente com aquela ordem judaica de saudação. Pegou o Cristo, deu um beijo nele. Os sacerdotes chegaram e o prenderam. Cristo, a palavra encarnada do dia, foi traído por um de seus discípulos no ministério. Não foi por gente de fora, gente de longe,
mas foi por gente de perto. Foi traído dentro da casa, a casa sacerdotal, cheia de obreiros, simplesmente com um beijo, uma saudação judaica, e que foi até ensinado, que Paulo ensinou, para saudar uns aos outros com ósculo santo, que não tem nada mal, uma saudação com um beijo, que é dado mais abaixo assim no pescoço, porque é um beijo de saudação. Mas o Judas fez isso, e Jesus diz: amigo, a que vieste? Então o mais próximo era mais amigo. Ele era amigo em todas as horas. Ele contrariava Cristo. Ele estava expulsando demônios. Ele estava curando enfermos. E vocês lembram aquele dia que aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro, unguento de nardo puro, derramou sobre Jesus a palavra ungida do dia, o Messias. Judas sempre pensou na bolsa econômica, sempre pensou no dinheiro, e diz: para que esse desperdício? Você já pensou bem? Se tudo que você tem derrama em cima daquele que te criou, daquele que é o seu Salvador, e ter ainda um amigo dele que critica aquele ato de fé, de amor que você fez, derramar tudo que você tinha, um vidro de alabastro, um unguento de nardo puro, era caríssimo naquele tempo. Mas a mulher, o que ela tinha era isto, porque ela era uma perdida, mas ela tinha o que perfumar a Jesus, que Judas não tinha. Ele nunca faria aquele desperdício. E o Messias estava precisando de alguém que tivesse coragem de desperdiçar o que tinha com ele. Na expressão de Judas: jogue tudo que você tem sobre mim, lança os teus cuidados sobre ele, e ele então cuidará de você. Aquela mulher, ela é falada até hoje, e o Judas também. As boas ações são lembradas sempre, e as más ações também. Se você apenas demonstra más ações, elas serão lembradas mais. Se você demonstra boas ações, também serão lembradas. Mas eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais. Uma das coisas mais difíceis é você tratar com uma pessoa e não poder falar com ela como espiritual. Você tem que falar com ela, discutir com ela, brigar com ela, porque ela é uma carnal. E Paulo chegou ao ponto de dizer para a igreja em Corinto: eu não vos pude falar como a espirituais. Eu acho que a coisa mais dura que tem para um pregador é tomar um povo e falar para eles como a carnais, como a meninos, como a meninos em Cristo. Meninos em Cristo. Aí diz: uma coisa boa é a gente ser um menino em Cristo. Mas menino faz arte. Você quer ser menino a vida inteira? Menino faz arte. Menino é desobediente. Menino não tem maturidade cerebral, mental. Como que a gente quer ser menino a vida inteira? Eu sou um menino em Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Eu não quero ser menino em Cristo. Não. Esse negócio de ser menino em Cristo só dá trabalho para Cristo. É desobediente, é arteiro. E não adianta pensar que é diferente, porque o natural explica o espiritual. Há um nascimento natural e há um nascimento espiritual. E a Bíblia mostra que eles são idênticos. É acompanhado por água, sangue e a criança. É justificação, santificação e o crente nascendo de novo. Batismo com o Espírito Santo. Agora ele vai viver a vida inteira como menino. Paulo, quando escreveu para os irmãos em Corinto, mandaram uma cartinha dessa, dizer assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Dizer, se ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, você tem que falar para ele de uma forma natural. Porque as coisas do Espírito de Deus, os mistérios, o sobrenatural, porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E se você apenas é uma pessoa natural, uma mulher natural, um homem natural, você só vai conhecer um Deus natural.
Você não pode conhecer o sobrenatural. E Deus não é do natural, Ele é do sobrenatural. Ele é o Deus dos mistérios, que logo foi revelado em Cristo, esses mistérios. Tinha que ser revelado da mesma forma que Ele escondeu todos os seus mistérios escondidos em Cristo. Então Ele revelou em Cristo também todos esses segredos. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura. 1 Coríntios 2,14. E não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, e a vida inteira, todo crente menino dá trabalho para o pastor, dá trabalho para os diáconos, dá trabalho para Deus. Como menino. Até que a gente chega à emancipação espiritual. Porque eu sempre digo a vocês, até os 21 anos, tem que ter paciência com esse rapazinho, 18 anos, 21 anos, tem que ter paciência, porque tem as etapas da vida, as etapas do 7. O primeiro 7 é menino, o segundo 7 é adolescente, que é 14 anos, o terceiro 7, ele já é emancipado, que é 21 anos. Mas ele tem o quarto 7, que é o 28, para ele amadurecer. Agora o homem que não amadurece até 28 apodrece. A mulher que não amadurece até 28 apodrece. Talvez já amadureci, mas é tudo comida de bicho. É maduro, já amadureceu. Quem é que está aproveitando de mim e aproveitando de você? Nesse tipo de vida amadurecida. E você toma esse natural e olhe bem. Você caminha com ele para você ver. A lei trabalha dentro disso daí e isso é o correto. Você não pode ser nem testemunha com menos de 21 anos. Você não tem maturidade para responder diante da lei com menos de 21 anos. Você precisa de ter 21 anos, porque é a idade da emancipação e do amadurecimento. E a vida cristã, eu pergunto assim, será que vai 7 anos de crente, eu sou menino? Será que vai assim? 14 anos de crente, eu sou adolescente. Meu Deus do céu, 21 anos de crente eu sou emancipado. Será que caminha assim? 28 anos de crente eu sou maduro. Ai meu Deus, agora se eu perguntar alguma coisa para você, talvez vai dar diferente a coisa. Talvez você pode ter, eu posso ter, porque eu tenho já mais de 28 anos de crente. Aí eu tenho que ver, estou maduro ou estou bichado? Um fruto bom ou um fruto já estragado? Que tipo de fruto sou eu? Porque eu nasci, eu cresci, vivi minha infância, vivi minha adolescência, dei trabalho para meus pais, depois me casei, mantive responsável, cuidei da minha esposa, cuidei de meus filhos. Tudo bem, isso é o natural, que todo homem responsável tem que fazer. Ele tem uma responsabilidade na sua vida. E ele faz isso. Agora é a vida espiritual. Você já está madura? Já está maduro? Como que você está? Se não está maduro, você não é espiritual. Você é um homem natural, uma mulher natural. E as pessoas naturais acham sempre que são alguma coisa. Porque a gente pensa ser alguma coisa, mas é natural. Gente, enquanto o homem não descobrir o que é este novo nascimento. Você quer saber o que é novo nascimento? Escuta aqui. William Branham pregou uma mensagem muito grossa. Cristo, o mistério de Deus revelado. Parágrafo 111. Ele diz assim, note bem. Cristo em você o faz o centro da vida da revelação. Não é o centro da vida da especulação. O centro da vida da revelação. Cristo em você. O ver você, a vida de Cristo em você, faz a ele o centro da revelação. Pedro foi este centro. Quem diz os homens ser o filho do homem? Uns dizem ser Elias, Jeremias pela sua maneira melancólica, chorosa. Deve ser Jeremias esse homem aí. Ah, deve ser João Batista. Alguns dos profetas que ressuscitou dos mortos. Aquilo não satisfez Jesus.
Não satisfez porque ele não era aquilo. Ele não era Elias, ele não era Jeremias, ele não era João Batista, ele não era nenhum dos profetas do passado. Ele esteve em todos os profetas do passado, mas ele não era o profeta do passado. Aí ele teve que perguntar para o grupo revelado, porque os demais eram saduceus, fariseus, herodianos, essênios e assim por diante. Estes eram que conheciam Jesus como homem natural. O que diz os homens do Filho do Homem? Isso é o natural. Então eles disseram dele tudo natural. Aí ele virou para o grupo de crente, os 12, que o Judas estava no meio. Ele entrou no meio do grupo de 12 e perguntou para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Sempre tem que ter um Pedro para levantar. Pedro era fácil para cortar a orelha dos outros. Ele era fácil. Falava alguma coisa contra o pastor dele, ele já metia a espada na orelha do outro. Pedro era tremendo. Pedro não levava para casa. Entende? Não. E Jesus deu uma lição para ele: Pedro, não pode fazer isso não, vem cá. Curou a orelha do rapaz, você não precisa fazer isso. Ele era um defensor do pastor dele. Ele não era um crítico do pastor dele. Ele não vivia falando do pastor dele. Ele tinha revelação de quem era o pastor dele. E o ministério de Jesus não era grande, não. Ele tinha 12 apóstolos e um era Satanás. Um era o inimigo. Mas ele olhou para os 12 e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Porque lá eles dizem como um natural: vós, quem dizeis que eu sou? Levantou Pedro, o inculto, o iletrado: tu és o Cristo, o Messias, filho do Deus vivo. Aquilo superou tudo. Ele deu a parada e disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Você não falou do natural, você falou do que eu queria ouvir. Oh Deus, ajuda-me a falar o que o Senhor quer escutar. Falar do natural não é o suficiente. Ele é um bom homem. Quanta gente olha no William Branham e diz assim: não, William Branham foi um bom homem. Ele foi um bom homem de Deus, foi um bom pregador, ele revelava as enfermidades no corpo das pessoas, ele conhecia, ele foi um grande homem de Deus. Isso não satisfaz a Deus nessa era. O que satisfaz a Deus nessa era é quando o Espírito Santo pergunta para você hoje: o que você diz de um profeta de Malaquias 4:5? E verso 6, o que você disse? Eu levanto e diz: um profeta de Deus. Não apenas um homem ungido, um profeta de Deus. Muito bem, o que você diz de Mateus 17:11? Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que você acha desse Elias? Ele é o seu profeta. O que você acha de Apocalipse 10:7? Mas nos dias da voz do sétimo anjo. Senhor, ele não é só o sétimo anjo, ele é o profeta. Ele é o profeta. Segundo a sua palavra, ele é o profeta, mas ele tem esse ministério. Por quê? Porque ele carrega o ministério de São Lucas 17:26-30. Ele veio exatamente nos dias de Sodoma e de Gomorra. Ele veio nos dias de Noé, casamento e divórcio. William Branham veio nesses dias, e assim diz o Senhor, que nesses dias o Filho do Homem viria, e o Filho do Homem é exatamente um profeta. Então não é apenas identificar o William Branham como um mensageiro, identificar o irmão Branham como Elias, mas você saber identificá-lo como profeta do dia, segundo a Bíblia informa. E o pior de tudo, irmãos, que o povo sai na rua e vê sodomismo. Ele sai na rua e olha nos casais e vê que a maioria já não está vivendo mais com o cônjuge com que casou a primeira vez, e já sabe, são dias de Noé. Dias de Noé. Você já fez isso, então agora, diz o profeta, ensina seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como você fez. Fique quieto do jeito que você está, mas ensine seus filhos a não fazer uma coisa vergonhosa como você fez. Então você está vendo dias de Ló, homossexualismo, homem vivendo com homem casando com homem. Dias de Noé, casamento e divórcio, você está vendo. Aí pergunta, mas cadê o profeta? Porque assim como foi naqueles dias, será nesses dias. Naqueles dias tinha Noé o profeta, naqueles dias tinha Abraão o profeta. E se nós estamos vivendo a dias idênticos àqueles dias, temos que ter hoje, quer eles creiam ou não,
temos que ter um ministério profético na terra hoje ainda. Amém? Amém? Vocês entendem muito bem isso, né? Mas é o que dizem de Cristo e é o que dizem do mensageiro do dia. Eles nunca têm a revelação como Pedro teve. Judas nunca podia levantar e dizer: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, porque Judas não tinha esta revelação. Ele não tinha essa revelação. Mas ele estava no meio daqueles que teriam a revelação, que sabiam daquilo. Mas Judas nunca aceitava aquilo. Se ele aceitasse, ele nunca teria traído aquele ministério. Ele nunca teria traído o seu pastor, que confiou a ele o cargo de tesoureiro. O pastor dele, Jesus Cristo, pastor de Judas. Você não pensa que é só pastor de Pedro não, viu? Todo pastor é pastor de Pedro e é pastor de Judas. Todo pastor. Você não pensa que todo pastor não é só pastor de Pedro, só de gente boa, de gente revelada. Não, é pastor de Judas também. Pastor de Judas. Pastor, mas a gente precisa escutar tudo isso. Não, se não quiser escutar, não precisa. Não precisa, tá? Mas todo pastor é pastor de Pedro, de gente que tem o espírito como Pedro tinha, e de gente que tem o espírito como Judas tinha. Todo pastor. E não adianta os pastores pensarem assim: não, eu sou pastor de um grupo. Olha aqui, você está vendo essas irmãs? Todas reveladas, santas de Deus. Todas. Está vendo esses irmãos? Todos revelados, uma bênção de Deus. Eu não queria que tivesse nenhum Judas no nosso meio. Jesus também não queria que tivesse um Judas no ministério. Contudo, ele atraiu Judas, ele chamou Judas. Ele não mandou Judas embora. Talvez você pense assim: não, mas esse irmão, essa irmã que causa muito problema na igreja, tem que mandar embora. Mandar embora nada. O próprio Jesus falou: não pode cortar. Não pode cortar. Deixa o joio aí. Não corte, deixa ele aí. O joio é o Judas, gente. Deixa ele aí. Deixa ele na igreja. Olha, se você for ver, tem joio no trabalho, na parte natural. Lá tem o patrão, que pode ser trigo, e tem o patrão joio. Tem o empregado trigo e tem o empregado joio. Porque o mau empregado é um joio para aquele patrão. É espinho. Tem que viver sempre corrigindo, tem que viver sempre o cortando. Porque o seu fruto atrapalha os outros. Lá no trabalho. E nós queríamos ter mais mensagens confortadoras, pastor. Você não tem assim uma mensagem mais que conforta a gente? Tem, espera lá. Com leite vos criei. Agora é coisa boa, não é? Com leite vos criei. Leitinho. Só dizendo assim: Jesus Salvador, Jesus Curador. Todo mundo levanta a mão. Ei, glória, aleluia. A hora que você pega assim, é como comer o livro de Apocalipse. São João começou a comer o livro estava doce na boca. Aí, quando está doce, você mete a boca, come. Aí, a hora que ele engoliu o livro, no capítulo 10 de Apocalipse, a hora que ele engoliu o livro, começou a amargar o estômago. Isso daí é a vida vivida, gente. A maioria das pessoas tem Deus na cabeça. Eles não têm Deus no coração, têm Deus no intelecto. São crentes intelectuais, têm Deus na cabeça. Crentes formais, naturais. E como que Deus mesmo deseja que você deixe ele descer mais um pouquinho? Como aquela oração daquele menino. Meu Deus, sempre ele ia no altar, dizendo: meu Deus, faça com que a mensagem desça 30 centímetros abaixo da cabeça do meu pai. E o pastor sempre escutava esse menino lá no púlpito, vinha no altar e fazia sempre uma oração assim: meu Deus, ajuda que a mensagem desça 30 centímetros abaixo da cabeça do meu pai. Aí um dia o pastor perguntou, parou para ele: por que, filho? Por que você faz uma oração desse jeito? Para descer a mensagem 30 centímetros abaixo da cabeça do seu pai? Ah, pastor, porque o meu pai é um crente da mente, mental. E eu queria que ele fosse um crente do coração. E que descesse, né, abaixo da cabeça 30 centímetros. Aí ele seria um crente diferente. Tem muitos crentes na igreja que é crente só de mente. A maioria dos crentes são crentes intelectuais. Serve a Deus pela mente. Na mente você tem regozijo.
você tem alegria. E a maioria dos crentes quer Deus somente nesta hora. Mas coisa boa é você comer o livro e deixá-lo descer para o coração. Aquilo ali então começa a amargar, que é a vida vivida. Cada dia que você vive a palavra de Deus, você sofre uma perseguição, você tem uma luta, você tem uma angústia. Porque coisa boa é servir a Deus, mas não é servir um Deus de braços cruzados, não. É servir um Deus que eu sinta sabor. Porque Deus não quer criar filhos como nós. Queremos criar filhos dando de tudo para eles, e eles ficando à toa, não trabalhando, não sabendo o que vale uma roupa, o que vale um calçado. Eles não sabem nada o que vale isto. E nós estamos dando tudo para ele, estamos fazendo mal acostumado. Deus não cria filhos assim. Por isso, para os filhos de Deus, tem hora que ele ora, e a bênção até demora a chegar. Porque você é filho, Deus pode te provar, Deus pode até te açoitar. Você é filho. A Bíblia diz que filho há que o pai não açoita, não corrige. E ele diz, se estáis sem disciplina, então não sois filhos, e sim bastardos. Se não tem aquela disciplina que começa aqui na mente, uma disciplina que começa na mente, começa aqui e desce para o coração, para as atuações corretas, para o viver correto, mas tem que começar aqui na mente, este viver. Escute-me aqui, Cristo em você faz de você a revelação completa de tudo que Deus está tratando de fazer. Você então poderia perguntar-me, que é o novo nascimento, irmão Branco? É a revelação pessoal de Jesus Cristo a você. Você sente Jesus falar direto com você. É Jesus falando com você. Isso é novo nascimento. Aí eu quero deixar esse homem carnal aqui, partir mais um pouquinho para frente. Deixa eu terminar. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Tem que ficar esperando. Esperar. O menino já nasce, você já quer fazer papinha para dar para ele? Não, dá o peito para ele. Ou se não, uma madeira, né? Dá o peito para ele, dá o leitinho para ele. O crente precisa do leitinho. Aí depois vem a hora do mingau. E aqui está. Paulo não podia fazer isso com a igreja de Corinto. Ele diz, eu não posso dar manjar para vocês, porque vocês não podem suportar ainda, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Agora, meus irmãos, essa igreja, por escutar o que escuta, ela deveria não ter crentes carnais nela, mas ela tem. Por ouvir o que ela ouve, ela não deveria ter crentes carnais, mas ela tem crentes carnais. Ela deveria não ter crente que precisa só de ficar bebendo leite, que a gente não pode dar manjar. Se você dá um manjar para eles, ele não entende dizer falsa doutrina. É um irmão da igreja de Corinto aí, carnal, ele não entende, é uma criança em Cristo, é um menino ainda. E aí começam as divisões. Não, eu gosto do pregador fulano tal. Eu gosto do fulano tal. Ei, mas aquele lá sim, hein? Ei, aquele que é pregador. Eu gosto do fulano. Acho que tem muita gente que gosta de mim, mas tem tanta gente que não gosta de mim também, rapaz. Tem tanta gente que não gosta de mim. Se eu fosse andar pelo que gosta de mim, eu vi, oh, graças a Deus, aleluia. Mas aí eu tenho que equilibrar, a balança está ali. Tem uns que gostam de mim, aí você vê, a balança fica boa, porque gosta de mim. Aí daqui a pouco eu tenho que ter o contrapeso, o contrabalança, né? O contrabalanço eu tenho que ter aqueles que não gostam da minha pregação, para poder equilibrar. Aí eu fico direitinho, eu fico bem. Você tem que ter isso aí também. Não pensa que você vai ter que ter só a favor, não. Tem que ter os contra. Os contra ajudam a gente. Ainda que faz você ficar assim, meio lá, meio cá com eles, né? Não dá para olhar direito na cara um do outro, porque é meio difícil olhar na cara do outro. A hora que você vai olhar, quando você faz uma coisa errada, você vai olhar na cara do outro assim, o quê? Não dá para encarar o fulano, a fulano, não dá para encará-los. E assim está vivendo o mundo no qual nós hoje caminhamos nele. Irmão Brandt diz assim no parágrafo 114 e 115,
então é Cristo expressando-se em cada indivíduo, seja intelectual ou analfabeto. Vários apóstolos não sabiam nem escrever, porém conheciam a Cristo. Quando Pedro e João curaram o coxo, a Bíblia diz que os conheceram porque haviam saído de algum seminário? Não, diz que eles o conheceram porque eles haviam estado com Jesus. Esses homens andaram com Jesus. Aí eles conheceram ele. Não é porque saiu do seminário fulano, estava bem polido, já havia aprendido bastante, não. Aí o irmão Brando diz aqui, Cristo, mistério de Deus revelado, 115. O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela à pessoa este grande mistério. O grande mistério. Deus em Cristo, Cristo na igreja, a igreja no reino restaurado, que é o milênio. Se você não chegar ao novo nascimento, você não fica conhecendo nem esse mistério. Aí o irmão Brando diz, esse é o novo nascimento. Isto que é nascer de novo. Se você pode ver este novo nascimento, veja da maneira correta. Tem muitos crentes que diz, eu já nasci de novo. Escuta aqui, Eu quero chegar nos 2 Coríntios 5:17, muito conhecido. Mas não pode ficar sem isso também. Assim que se alguém está em Cristo, quem é que está em Cristo aqui? Quem está em Cristo? Então, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Que coisas velhas? Aquelas coisas de 1 Coríntios 3. Carnais. Bebedor de leite apenas. Não pode comer manjar espiritual. Não pode ter uma mensagem mais forte que já sai falando do pregador. Porque aquilo não foi de acordo com a mentalidade deles. Porque o útero gerador deles é incapaz de gerar a semente de Deus. E tem que sair maldizendo e falando. Mas se alguém está em Cristo, Cristo é a palavra, Cristo é a revelação, Cristo é a mensagem do dia. O povo pensa que estar em Cristo é estar naquele Jesus lá atrás. Não. Cristo é sempre presente, Ele é o mesmo hoje. Agora, se você não está em Cristo hoje, que Ele é o Messias, hoje, que trouxe a revelação do Apocalipse, que trouxe a revelação do Gênesis ao Apocalipse, para preparar essa noiva, com a mensagem restauradora, para arrebatar esta noiva. Se não podemos ver isto, nós nunca somos nova criatura. A nova criatura vai ver estas coisas e vai viver essas coisas. Porque não é apenas ver, não. Tem muitos na igreja que veem essas coisas, vê batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, sabe que Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo, não são três, é um só, sabe, foram batizados, mas ainda não foram uma nova criatura, não nasceram de novo. Quando nasce de novo, há uma mudança na vida, tudo faz novo, tudo é novo. Quando você nasce de novo, chora que nem bebê, nasceu de novo. Aí ele vem conversar com a gente, esses irmãos e essas irmãs que nasceram de novo, eles não vêm assim aquele petulante, né? Petulante, eu quero saber. Não, é criança, é bebê. Ele chega assim, com aquela humildade, aquela falta de conhecimento. E eu quero aprender, porque eu sou criança, eu sou nenê ainda, eu nasci. Tem dois extremos. Quando você nasce de novo, e não quer pedir a ninguém um auxílio, e quando você nasce de novo e acha que já sabe tudo, e não precisa de mais ninguém também, não precisa de mais ninguém. O novo nascido, gente, ele não sabe nem pedir alimento. Quando foi que o seu nenê nasceu? O nosso nenê nasceu lá em casa, e nasceu e disse assim, eu quero mamar. Quando foi? Nunca pediu mamar. Ele nasceu e chorou. Aí você põe o peito na boca dele, põe a mamadeira na boca dele, e cala a boca. Ele chora, ele é um crente chorão.
Ele é um crente que sente. É isso que eu quero te ensinar, porque vai chegando um ponto que o crente mais velho perde as lágrimas, seca os olhos, já não chora mais, já não sente mais. Mas o crente novo, convertido, nasceu de novo, eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais culto, eu quero mais oração, eu quero aprender mais, eu quero mais. Aí depois do crente velho, você pergunta, você não quer mais? Não, eu estou cheio. Por que você não vai na igreja? Já estou satisfeito. Eu estou cheio. A gente vai ficando velho. Oh, nosso Deus, nós a turma de crente velho. Para de chorar, para de pedir, para de reclamar. É por isso, e a gente precisa sempre voltar, pelo menos nesse ponto, e sentir bem com Deus. É que você perde tudo. Antes, oh, que bênção. Eu lembro, quando eu aceitei essa mensagem em 1973, nosso Deus, eu fui correndo para Goiânia e eu disse, eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Nunca vi uma coisa como essa. Aleluia. Mas fui estourado. E lá vem eu desde 1973 até hoje. Já dei trabalho para muita gente. Que quando você pensa que sabe alguma coisa, você começa a dar problema. Então agora chega a hora de ter que pedir a Deus, Senhor, faz eu sentir alguma coisa. Ô irmão, senhor, deixa eu dar uma paradinha aqui. Você vive 1 ano, 2 anos, 3 anos com a sua esposa, 4 anos, vamos, será que dá 4 anos? 5 anos, será que vai? 5 anos? 5 anos com a esposa, e talvez é lua de mel. Esses dois casal de pombinho. Aí depois, passam uns anos, já não é 2 casal de pombinho mais, é 2 casal de sicuri. É um querendo engolir o outro. A coisa muda. Não, você já notou isso? Precisa ver como que é. Não, tem uns que vão um casal de pombinho até o fim. Vai, aí um pombinho quebra a perna, a pombinha vai lá e ajuda. Talvez ela vai, tem umas pombinhas que vai lá ajudar, dizer, podia ter quebrado as 2. Do jeito que você é, tinha que ter as 2 quebradas. As 2 pernas. Talvez a pombinha vai lá para poder ajeitar aquele casalzinho. Mas quando vai chegando no finzinho da vida, que coisa maravilhosa você reconhecer, viveu quantas pessoas que viveu 20, 30, está vivendo 30, 40 anos casados, hoje eles estão vivendo 3 meses, já divorcia, 1 ano, 2 anos, já divorcia. Já estou cheio com a sua cara, já não posso te ver mais, já não aguento mais ver sua cara. 2, 3, 4 anos, já não dá mais para prosseguir. Não, Jesus gosta muito de que cada homem cumpra a sua palavra. Olha, eu vou com você até que a morte nos separe. E aí vai, trancos e barrancos, mas até que a morte os separe. Assim é um cristão. Tem hora que você pensa que Deus dá de tudo para você. Você pensa, não, Deus tem que dar tudo para mim, porque Ele prometeu na Bíblia que tudo que eu pedir, crendo eu recebo. Só que Ele pôs lá, crendo, receberás. Tudo que pedir, crendo. Não era só assim, tudo que você pedir, você vai receber. Mas tem que crer para receber. E a maioria das vezes, você vai, pede, mas não está crendo como cria no início. Você não está mais amando como amou no início. Você já não está vivendo aquela vida aconchegante, como vivia no início, é como o crente. O crente vive uns tempos assim, aconchegante. Quantos de vocês chegaram no início da mensagem, só que eu vou até o fim, pastor, vou. Daqui a pouco você dá uma olhada neles assim, ele disse que ia até o fim, o fim virou para lá, o outro fim virou para lá, eles iam até o fim, mas não foi até o fim. Pararam antes do fim, pegaram outro rumo. Seguir a Deus
é até o fim. Senhor, eu posso sentir a presença dele, mas até sem sentir. Eu queria que você aprendesse isso, que quando o filho orou ao pai, se for possível, passa de mim este cálice, ele não estava sentindo nada. Ele fez a segunda oração, se for possível, passa de mim este cálice, ele não estava sentindo nada. É oração que você não sente. Passa de mim este sofrimento, passa de mim esta luta, passa de mim este cálice, e nada. Aí ele espera até você fazer a oração certinha. Senhor, se não for possível passar esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Aí ele vem e te consola, manda anjo para você. Foi aí que o pai mandou anjo para consolar o filho. Aí ele teve visita de anjo, mas enquanto ele estava pedindo só para passar dele o cálice, passar o sofrimento, passar a cruz, não, ele não podia passar aquele sofrimento dele, porque ele tinha que vencer aquele sofrimento para que eu pudesse não ter aquele sofrimento. O que sobrou para nós, gente, é uma migalhinha. De sofrimento é uma migalhinha, mas de bênção é tudo. Toda a bênção. Ele chegou ao ponto e disse assim: Pai, tudo está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. E quando ele fez isto, provou que ele era o Criador. Provou que ele era o Criador, que o sol fechou o rosto. Fechou os olhos assim, e não mostrou os olhos não. Fez trevas. As rochas começaram a rolarem. Pedras começaram a rolar das rochas. Porque era o Criador, a natureza sentiu, era o Criador que estava morrendo. E eu pergunto, você pecadora, você pecador, eu pecador, não podemos sentir? Se as pedras sentiram, se o sol sentiu, se a criação de Deus astral sentiu, se a terra sentiu, se as rochas sentiram, será o meu coração mais duro que essa rocha, que não pode mover, e dizer a Ele, é a sua palavra, eu tenho que me dedicar a Ele, tenho que me decidir. Senhor, eu te seguirei até o fim. Eu fiz isso com Deus quando eu o aceitei, e até hoje, já tive tanto problema na vida, mas até hoje, largar de servi-lo, não tem jeito. Não tem jeito. Tem hora que a gente até pensa, será que Deus quer a gente no ministério? Eu tenho pensado assim, o dia que Deus ficar com raiva de mim, porque vai chegar um dia que eu vou enchendo Deus, viu? Vai chegar um dia que talvez eu vou, talvez fazendo alguma coisa que Ele não queira, e é a mínima coisa, mas quem é errado no mínimo, é errado no máximo. Já pensou bem, um dia, Osmar, eu não te quero mais. Acabou, não te quero mais. Você diz, oh, mas Deus não vai fazer isso. Deus não te desampara. É tão bom pensar assim, né? Deus não te desampara. O filho diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? É o retrato de cada crente que tem uma hora de desamparo, que o próprio Deus diz, eu vou te deixar sozinho um pouquinho aí para você ver. Eu vou te deixar sozinho. Deixou ele morrer na cruz. Senão ele não morreria. Mas ao terceiro dia, aquele mesmo pai que o abandonou na cruz, voltou e o levantou do sepulcro vivo novamente. Ressurreto. Este é o mesmo Deus que tem que ter uma hora que eu tenho que descer a campa fria, a sepultura, queira ou não queira, eu tenho que descer lá, mas eu tenho uma promessa que Ele não me deixará lá. Ele diz, eu levantarei. Ele prometeu que me levanta e que te levanta também. Mas aquele momento é um momento que todo mundo pensa mal de você. Pensaram de Jesus, falaram dele. Ele está aí clamando por Elias, para ver se vem ajudá-lo. Vamos ver se Elias vem ajudá-lo. E não veio ajudá-lo. E não era o Elias, era o Eli. Era o próprio Criador, Espírito. Deus, Espírito. Que o abandonou na cruz. O povo tem escutado muito o evangelho fácil. Que Deus não te abandona. Coisa boa. Eu queria somente seguir um Deus, se fosse desse jeito mesmo, que Ele nunca abandona a gente.
É a força de expressão de um profeta, pode chegar assim a dizer: Ele não te abandonará, Ele não te desamparará. Ele não falou isso para Israel, mas Israel saiu do caminho, ficou desamparado. É eu que me desamparo. Quando tem que cumprir algo, aquela hora é a hora que Deus deixa que eu cumpra aquilo. Por que me desamparaste? Deus, por que me desamparaste? Oh, irmãos, eu tenho que encerrar. E assim passaram por alto que era a grande verdade de Cristo. E hoje em dia dizem que é uma denominação. É Jesus, o novo nascimento revelado a você. Assim ele tem a preeminência e pode expressar sua palavra. E então qualquer coisa que haja prometido para a palavra, para esses últimos dias, ele pode trazê-la a cumprimento através do seu corpo, à medida que ele está operando. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui, eu tenho apenas mais um versículo para me encerrar. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino. E eu te pergunto, está você falando como menino até hoje? Paulo saiu da condição de menino. Paulo saiu, mas ele chegou ao ponto de dizer aqui: quando eu era menino, falava como menino. É a vida espiritual, gente. Isso acompanha. Quando você é menino, fala como menino, uma inocência tremenda. É uma beleza esse período da inocência, que qualquer dia nós vamos pregar sobre isto. A inocência, e depois a consciência, e depois o pecado. Qualquer dia vamos pregar sobre isso para você ver que coisa maravilhosa é o período da inocência. O período da inocência você não conhece nada, você não sabe nada. Os outros batem em você. Já viu o período da inocência? A gente é criança, os outros vêm bate na gente. A mãe vem bate. Agora depois que a gente fica barbado, que é o período da consciência, a coisa muda. Aí, se você precisar de apanhar, tem que ser a polícia. Aí tem que ser a polícia que vai chegar a você depois de nós barbados. Mas quando eu era menino, falava como menino. Eu queria que você percebesse isso aqui, meus irmãos, uma coisa, que nós estamos no meio de um povo que muitos estão agindo como menino até hoje. Pelo amor de Deus, vocês não vão mudar? Não vão mudar, não? Não vão largar de ser menino? Hein? Sentia como menino. Mas você sabe que em um certo ponto é até bom sentir como menino? Menino sente raiva, mas logo a raiva some. Você bate no menino, o menino acha ruim, faz cara feia, até fala alguma coisinha baixinha para o pai não escutar, mas a mãe, eles fazem alguma coisa? É perigoso, rapaz. Mas ele é menino, daqui a pouco ele esquece, vem para a barra da saia da mãe, pede papá, aí ainda está pedindo papá. Quando ele fica barbado é muito mais difícil. Filho criado, serviço dobrado. E você acha que o de Deus também não é assim? Eu fico pensando o quanto que nós podemos estar dando trabalho para Deus. Trabalho. Deus coloca nós no lugar, nós sai do lugar. Eu quero você assim. Deus pega e põe a própria Bíblia dizendo: olha, a mulher não pode ser uma pregadora. Não permito, porém, que a mulher ensine. Aí vem os pregadores e põe a mulher no púlpito e faz delas uma missionária, uma pregadora, uma pastora. Meu Deus do céu. A mulher tem o seu lugar devido, gente. A mulher é uma bênção. Na Bíblia, a mulher é tipo de todas as coisas boas na Bíblia. Quando ela para no lugar dela, quando ela para na posição dela. Mas quando ela sai da posição dela, que terrível que essa mulher é. Que terrível, porque ela saiu da posição dela. Mas quando ela para na posição dela, ela é como a Nova Jerusalém. Não é bonito isso aí? É uma mulher santa, pura, como a Nova Jerusalém. Agora, quando ela sai do lugar dela, ela é uma Jezabel. Ela é uma mulher impura, imunda, considerada como Jezabel, como Herodias, como a grande prostituta de Apocalipse 17 e 18. Porque ela saiu da posição dela. Por que que os pregadores não podem dizer para elas: fique no seu lugar? Deus mostrou uma visão para o profeta da igreja dos últimos dias, que é a noiva. Mostrou, e ele viu de cada país, aquela fileira de cada país,
E no final da fila, irmão Branham viu que duas estavam saindo da fila, e ele começou a gritar na visão: fique na fila, fique na fila. Aí ele voltou em si. Ele estava gritando para ficar na fila. A fila é o lugar da palavra. Não saia daquilo ali não. Não saia da doutrina que os apóstolos ensinaram não. Não saia, permaneça ali. Por que colocar uma mulher pregadora? Porque a mulher ser ensinada por um pregador que ela pode cortar o cabelo, que não tem problema, quando a Bíblia diz que ela desonra o marido. A mulher que desonra o marido, o que ela é? É a Bíblia que fala isso. Não sou eu, não é minha doutrina. Isso não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a Bíblia. A palavra de Deus, ela é imutável. Como que o homem pode perverter o batismo do nome do Senhor Jesus Cristo para Pai, Filho e Espírito Santo, como fez a igreja romana no ano 325? Cortou o batismo em nome do Senhor Jesus e passou a batizar, falando Pai, Filho e Espírito Santo, e batizar criança. Como que eles podem fazer uma coisa dessa? Como que os crentes podem acompanhar este mesmo caminho, trilhando a trilha da serpente, a trilha de Caim, sem revelação? Como pode andar? E quando vem um pregador como Paulo, como Pedro, para colocar cada um no seu lugar, eles dizem: isso é falso profeta, porque eles não podem suportar a palavra. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem. E aí, acabei com as coisas de menino. Muitos crentes dão trabalho na igreja, sabe por quê? É porque são tudo menino. Tudo menino, eles nunca vão à adolescência, que vão dar um trabalho maior, para depois chegar à maturidade com experiência do trabalho que deram. Porque dar trabalho para os outros, e apanhar, e sofrer, é para ter experiência, para se emancipar. E Deus ama isso daí. Deus deixa os seus filhos passar por luta. Ele não foi lá e disse assim: olha, eu vou matar o Nabucodonosor. Deus não foi lá e fez isso não. Deus deixou Nabucodonosor aquecer a fornalha 7 vezes mais e diz: eu espero vocês, meu filho, lá dentro do fogo. Deus já estava lá. A hora que eles jogaram Sadraque lá dentro, Sadraque, mas foi só um que caiu. Já tem mais outro aqui. Mas esse é diferente. Esse não é o Mesaque nem o Abednego. Esse é o Filho do homem. Está ali. Deus já estava dentro da fornalha. Quando jogaram o segundo irmão, Mesaque, o Mesaque chegou lá e encontrou 2. Ele disse: mas eu vi que jogaram só um. Já encontrou 2. É porque o Senhor já estava na frente. O Senhor foi primeiro. Quando jogaram Abednego, a hora que ele chegou lá, ele já encontrou 3. Ele falou: mas comigo é 4, nós era só 3 lá. Mas aqui é 4. Ele olhava num que tem aparência diferente. Aquilo era Deus com eles dentro da fornalha. Tem hora que você quer Deus do lado de fora da fornalha, do lado de fora da tentação, da provação, da dificuldade, do lado de fora, e Deus te espera lá dentro da dificuldade, lá dentro do problema, porque Ele sabe: eu estou com você aqui. É aqui. Senhor, mas eu podia não passar por essa doença, mas eu estou aqui com você. Eu te espero aqui. Eu te espero aqui. E tem hora que, sabe onde Ele está me esperando? Tem hora que Ele está me esperando do outro lado do Jordão. É a hora que eu morro. A hora que eu parto aqui, fecho os meus olhos para esse mundo, aí eu já estou do outro lado. São Paulo diz sobre isso, e isso é maravilhoso: se esse corpo terrestre se desfizer, temos um outro. Se esse templo, esse tabernáculo se desfizer, temos um outro, não feito por mãos, eterno nos céus. Eu pediria a vocês acabar com as coisas de menino. Acabar com as coisas de menino. Chegar à maturidade e dizer assim: fala, Pai, porque o teu servo ouve. Fala. Você tem que ter um homem em quem crer, comedor de feijão que nem você mesmo. É como dizem: você tem que ter um homem em quem crer. Irmão Branham diz que nós temos que ter um homem em quem crer aqui, que seja o nosso pastor, o nosso guia. E se você não tiver um bom pastor, você terá um Judas. Você terá um falso. Mas o que é que está no seu coração? Não quer correção?
Não quer correção? Acha ruim a correção? A correção é para filho. Quem é filho aqui? Quem é filho? Vocês são filhos? A correção é para filho. A correção não é para bastardo, não. A correção é para filhos. Correção é para filhos. Hebreus 12. Se não somos corrigidos, então por que não somos filhos? Deus mandou essa mensagem corretiva porque somos filhos. E eu quero pedir a Deus, Senhor, me ajuda a acabar com as coisas de menino. Só não acaba com as lágrimas da criança, que eu quero continuar chorando ainda, sentindo, porque é tão duro. Quanto mais crente velho a gente fica na igreja, fica mais difícil, parece, para receber algo. Um crente novo chega assim, já vai recebendo. O crente mais velho demora a receber. Será o que é isto? Você pega um indivíduo que vem do mundo, bebendo, fumando, jogando, prostituindo, ele chega chorando, aceitando a Cristo, entrega a Deus, Deus faz uma obra na vida deles assim, fácil. Mas tem hora que para tirar um defeitinho nosso, Deus leva tempo. Não é porque Deus é mau, porque é nós que não prestamos. É nós não damos lugar para Deus trabalhar. Deus quer agir. Não, Senhor. Ele vem lá, pula para cá. Deus quer agir, Deus quer cortar aquele defeito, Deus quer circuncidar-nos. Nós não deixamos. Queremos continuar como meninos, dando problemas, imaturos, não conhecendo a palavra, não tendo experiência de uma luta que é a adolescência. Quem está vivendo na adolescência aqui? Os adolescentes, de 18 anos para trás, levanta a mão. 18 anos para trás, hein? Levanta a mão, eu estou quase para levantar a minha. Levanta mais a mão, parece que vocês não têm braço, gente. Tem pouca gente aí com 18 anos para trás. 18 anos. Com 18 anos, 14 anos, 13 anos, 12 anos, um período de adolescência. Ai, a mãe e o pai dizem, eu não aguento esse menino. Pô, esse daí é o período deles. É o trabalho que você dá para Deus também. Tem hora que Deus dá uma olhada para você assim e diz assim, eu vou te jogar numa tribulação. Vou te jogar numa cama de aflição, para você consertar. Ou você conserta, eu te jogo lá. Oh, meu Deus do céu, é tão difícil, mas Deus tem que tratar conosco, Ele quer tratar conosco como pessoas sensíveis, que Ele fala e a gente sente e ouve a sua voz. Ouve a voz de Deus. Senhor, ajuda-me, ó Pai, a terminar com esse tempo de menino, essas coisas de menino, Senhor. Menino que causa dissensão na igreja. Me ajuda, Pai. Eu preciso da maturidade. Juntamente com esta igreja, ajuda-nos, capacita-nos, como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós carecemos de Ti, Senhor. Orienta esta igreja. Mova em nosso coração. Eu quero sentir de menino, Pai, aquela inocência, estar na Tua presença, tudo que o Senhor fala, eu não fechar a cara, eu não dar com os ombros, eu não chacoalhar a cabeça. Não, Senhor, ouvir Sua voz e dizer, fala, Pai, corrige, Pai, me ensina, Pai. Oh Deus, eu quero chegar a esta condição. Se eu não estou lá ainda, me ajuda a chegar lá, a um lugar de maturidade, que os outros percebam, maturidade ministerial, maturidade de pai, maturidade de mãe, maturidade de diácono, maturidade de um membro do corpo de Cristo, maturidade, responsabilidade. Dá isso para nós, Pai. Cada crente que vem na igreja, não brincar com o cristianismo, Senhor, mas dizer, Pai, aqui eu estou, faça a sua vontade, Senhor, faça a sua obra na minha vida, Senhor, usa de misericórdia para comigo, e ajuda a terminar com esse período de menino, de adolescência, de dar trabalhos. Ajuda-me a emancipar,
espiritualmente, para poder conhecer os mistérios que foi revelado nos 7 selos, nas 7 eras, na semente da serpente. Dá-me graça para conhecer os mistérios da palavra que foi revelado nesta era, Pai. E só quem tem maturidade, nasceu de novo, desenvolveu, passou pelo grau de criança, também pela adolescência, pela emancipação, e está chegando à maturidade, aí pode receber o conhecimento desta palavra, Pai, da mensagem do seu profeta nesta hora final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Fique de pé, irmãos, fique de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha os teus olhos, fica com os olhos fechados. Deixa Deus falar no seu coração. Aleluia. Aleluia. O que você quer falar para Deus agora? Fale para Ele. Eu sei que não é a gritaria, mas é algo que você sente no seu coração. Fale para Ele. Confesse a Ele suas faltas. Confesse a Ele seus pecados. Diga: Senhor, eu não quero ser do jeito que eu sou. Eu desagrado a mim mesmo, porque eu quero ser diferente e não tenho conseguido. Mas eu te busco, Senhor. Eu quero sua presença. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. Deus, desça nesta congregação agora, em cada irmão, em cada irmã, que cada um sinta agora que precisa da sua misericórdia, que precisa do seu perdão. Fale com Deus agora. Peça a Ele misericórdia. Peça a Ele perdão pelos seus pecados. Diga: Senhor, eu quero te servir. Eu não quero ser como eu sou, eu quero melhorar. E só o Senhor pode mudar minha vida. Só o Senhor pode me transformar. Eu não posso prosseguir assim, Pai. Eu quero chegar à maturidade, Senhor. Ouvir a sua voz e dizer: Pai, muito obrigado, Senhor, pela correção. Muito obrigado, Senhor, pela disciplina. A disciplina dos súditos de Deus está na mente de cada um. Você começa a sofrer essa disciplina, essa correção na mente. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos cantar Santo Espírito agora. Esse hino é muito gostoso para esta hora. Você entra diante de Deus. Santo Espírito. Cante mesmo, levante a sua voz. Santo Espírito. Santo Espírito de Deus. Santo Espírito. Aleluia.
Deixa que o Espírito de Deus faça a obra no seu coração. Nesse instante, deixa Ele fazer a obra. Abra seu coração para Ele. Confessa-lhe seus pecados. Aleluia. Um privilégio agora de tomar a ceia é de cada irmão, cada irmã que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. É um privilégio que você tem quando você arrepende de seus pecados e é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo e toma a ceia com pão asmo, pão sem fermento, vinho forte, apontando para o sangue do Senhor. Aleluia. Como está a sua consciência, meu irmão, minha irmã, diante de Deus? Para depois você ainda fazer o lava-pés, conforme a Bíblia ordena. Como está a sua consciência? Oh, como nós precisamos de ter a vida pautada na palavra do Senhor, para que Ele faça a obra em nós. Aleluia, aleluia. Santo Espírito de Deus, vivas tu e morra eu. Vamos cantar mais uma vez. Aleluia, glória a Deus. Santo